Muito boa noite a todos. Estamos aqui de volta nas terças da SOBED e a atividade científica de hoje vai ser o cara a cara, onde vamos falar de acalásia. Antes da gente iniciar, eu gostaria de transmitir um recado do Dr. Eduardo Moura, que é o presidente da comissão científica. Ele estaria conosco aqui nessa sessão, mas ele vai se atrasar um pouquinho e a gente vai ter aqui a gloriosa companhia do Guilherme, que é presidente da Regional do Paraná da SOBED, um amigo e um endoscopista para lá de experiente aqui, que vai ajudar a gente a moderar esse cara a cara. E eu vou passar a palavra para o Guilherme e a gente vai apresentar os nossos palestrantes de hoje. Muito obrigado, Dani. É um grande prazer estar participando aqui. Muito honrado, doutor Eduardo, ter, então, pedido a minha presença aqui. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante com os nossos mestres que estão aqui e vamos discutir bastante sobre a acalásia, esse tema tão importante entre cirurgia, entre endoscopia, entre refluxo, qual o melhor método, consequentemente, nós vamos, então, aprender bastante. Eu gostaria, então, Dani, se você me permitir, de apresentar inicialmente o doutor Conrado, mestre titular da SOBED e preceptor da residência em endoscopia do Hospital da Restauração de Recife. E, vamos dizer, na outra face aqui do nosso cara a cara, a gente tem a honra de receber o doutor professor Rubens Salum, que é chefe do Serviço de Cirurgia Esofágica aqui do HC de São Paulo. E é uma alegria grande poder contar com um cara a cara assim de tanto peso, né, de tanta estatura, e eu e o Guilherme, a gente combinou a primeira pergunta, a gente vai lançar as perguntas e vai ficar esperando perguntas da audiência, mas a gente combinou a primeira, que é para começar daquele apertinho, né? E a pergunta vale para os dois. Para tratar a calásia, por que a cirurgia? Vamos lá, doutor Rubens. Boa noite a todos. Eu acho que está tendo um eco no sistema, mas, enfim. A questão não é por que a cirurgia, porque nós temos uma quantidade muito grande de opções de tratamento, né? As opções de tratamento vão do tratamento clínico, com drogas, depois com o tratamento endoscópico, com 3 modalidades, pelo menos, a toxina botulínica, a dilatação e o POEM, e o tratamento cirúrgico, onde se consagrou a miotomia e depois a miotomia com fundoplicatura, né? E a miotomia com fundoplicatura, há muito tempo, é um gold standard, que o Dr. Zaninoto chama de one-shot treatment, tratamento de apenas um bullet, né? E esse tratamento, ele se consagrou ao longo de muitos anos, né? Desde a era da cirurgia aberta, por conta de tratar, de paliar, na verdade, a disfagia. A gente não trata nada no megaesôfago, a gente não trata nem a peristalse, nem a acalásia do esfíncter. A gente simplesmente abole a barreira que é o esfíncter inferior do esôfago e que, como principal mecanismo de contenção do refluxo, a gente provoca uma outra doença, que é a doença do refluxo, e a fundoplicatura vem tentar minimizar e corrigir este problema. Então, historicamente, desde a era da cirurgia aberta, a coisa mais estudada na doença megaesôfago foi a miotomia, que se consagrou como modalidade de resolução efetiva da disfagia. Isso, indubitavelmente, suplantou todas as outras modalidades cirúrgicas vigentes, como a cardioplastia, a Tal-Ratafulco, a Grondal, a diferentes tipos de cardioplastia. A miotomia, a Heller, que no início era miotomia anterior e posterior, passou a ser só anterior, se consagrou no contexto abolir a barreira esfincteriana e, consequentemente,
abolir ou minimizar e diminuir e paliar a disfagia, ela, desde a era da cirurgia aberta, ela passou a ser muito estudada na questão doença do refluxo. E não existe nenhuma doença pior do que o refluxo gastroesofágico num esôfago que não tem peristalse, num esôfago que não tem clareamento. Isso a gente já conhece da era de uma outra doença que é igualmente grave, que é a esclerodermia, onde a abolição da pressão do esfíncter inferior do esôfago pelo escleroderma leva a um refluxo intenso. E esse refluxo não clareia porque o esôfago não tem motilidade. É exatamente o que acontece no megaesôfago. E é por isso que, desde a era da cirurgia aberta, a miotomia veio no seu bojo essa doença, que é o refluxo gastroesofágico. Isso foi visto no Brasil e bem descrito na tese do professor Salomão Scheibe, em 1968, em que o professor Edmundo Vasconcelos descreveu uma miotomia sem mexer no esôfago, na face lateral para não romper as fibras arqueadas, sem dissecar o esôfago, para não causar refluxo. O professor Salomão Scheibe, estudando a fundo essa operação, mostrou refluxo, em percentuais bastante elevados. Depois, na era da videolaparoscopia, a coisa mais estudada em megaesôfago, com pelo menos 4 estudos prospectivos randomizados e 3 meta-análises, é a miotomia com e sem funduplicatura. E o que a gente viu em todos esses estudos, que a miotomia sem funduplicatura levava a um refluxo brutal, muito maior que a miotomia com funduplicatura. E este passou a vigorar como gold standard até a era atual, que é a miotomia feita pela endoscopia, que é o POEM. E que não muda muito. É uma miotomia sem funduplicatura. Então, no serviço de cirurgia de esôfago, nós sempre estivemos extremamente abertos a todos os estudos. O serviço de endoscopia do HC, que o professor Paulo Sakai era o chefe, de agora o professor Eduardo Bora é o chefe, foi muito estimulado a fazer estudos prospectivos randomizados e participar de vários estudos em todos os temas de tratamento endoscópico em esôfago, em todas as formas de funduplicatura, do estreta, do gatekeeper, de todas as modalidades endoscópicas, de procedimentos endoscópicos sobre esôfago, foram feitos na divisão de endoscopia do nosso departamento. Inclusive, um estudo prospectivo randomizado, comparando o POEM, feito todos eles pelo professor Eduardo Bora, e a miotomia com funduplicatura, feita todas elas pelo nosso residente de 4º ano do Hospital das Clínicas. E o que a gente viu nesse estudo foi o mesmo que foram vistos em todos os outros estudos prospectivos randomizados bem feitos na literatura. Que a resolução da disfagia é igualmente muito eficaz, com uma miotomia peroral ou com uma miotomia cirúrgica. Entretanto, o refluxo é extremamente mais frequente, mais grave com o passar do tempo, naqueles casos em que foi feita a miotomia sem funduplicatura, no caso, a miotomia peroral. É por isso que, seguramente, muitos países do mundo, clínicas como a Cleveland Clinic, que tinham, na ascensão do POEM, transformado ele num gold standard, voltaram atrás e trouxeram de novo a miotomia com funduplicatura para o jogo, deixando o POEM para situações onde esse refluxo talvez possa ser menos importante do que o procedimento em si, como, por exemplo, em reintervenções, onde já há uma funduplicatura e outras circunstâncias. Então, hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, num paciente jovem, em boas condições clínicas, sem cirurgia no andar superior do abdômen, de indicar a miotomia com funduplicatura.
porque o oposto seria condená-lo a um refluxo brutal, a um refluxo, a uma doença que é pior que o megaesôfago. Então, isso a gente está, infelizmente, acompanhando no ambulatório de cirurgia do esôfago, casos gravíssimos de refluxo após POEM. Cada dia um número maior. Chegam, e são casos de dificílima solução. Então, a gente continua tendo POEM no arsenal do tratamento, em muitos casos, indicamos o POEM, mas em outros tantos, talvez em mais casos, nós continuamos a indicar a miotomia com fundoplicatura. Continuando, então, nesse mesmo tema, gostaria, então, de continuar com a pergunta combinada com a Daniela, por Conrado. Por que o tratamento endoscópico? Quando, no início da minha formação, eu participei de várias discussões. Quem era melhor, a dilatação ou a operação de Heller com fundoplicatura? Então, os gastroenterologistas faziam dilatação e defendiam a dilatação. Diziam que a dilatação era melhor do que a operação de Heller. Naquela época não existia POEM. E os cirurgiões, e olhe que a minha formação foi em um hospital que mais tem chagas nesse país, que eu fiz minha residência no Hospital Oswaldo Cruz, e lá tem a Casa de Chagas do Nordeste. Então, os cirurgiões diziam que defendiam a operação de Heller mais fundoplicatura. E eu saí da residência e sem ver essa conclusão. E ainda hoje não tem essa conclusão. Outro dia eu participei de uma live aqui com o pessoal da UERJ, eles defendem a dilatação a todo custo. Rubem defende a cirurgia. Eu quero dizer a vocês que eu defendo a dilatação também. E defendo a operação de Heller também. Só que a dilatação não resolve todos os casos. Se a dilatação resolvesse todos os casos, não teria necessidade da operação de Heller. Não é isso? A operação de Heller veio depois. Se a operação de Heller resolvesse todos os casos, não teria necessidade do surgimento do POEM. Não é isso? Então, a discussão aqui por exemplo, o último consenso europeu do ano passado, 2020, diz que a dilatação pode ser realizada por quem sabe, a operação de Heller pode ser realizada por quem sabe, o POEM pode ser realizado por quem sabe, e no caso de falha, isso é o consenso europeu, no caso de falha da dilatação, eu só sou contra o excesso de dilatação. O excesso de dilatação é muito ruim, porque fibrosa o esôfago distal, e aí você não pode mais fazer nada. Na falha da dilatação, se recorre ao POEM. Na falha do Heller, se recorre ao POEM. E na falha do POEM, se recorre ao REPOEM. E se o POEM deixa refluxo, deixa, isso é claro, isso é evidente. Se o POEM não deixasse refluxo, a gente não estaria discutindo isso aqui. Era POEM para tudo, porque o POEM tem uma maior capacidade de resolver o problema da disfagia. Quando, na grande maioria dos pacientes, resolve com... na grande maioria dos pacientes que ficam com refluxo, resolvem com IBP. Quando não resolve, você manda para fazer uma fundoplicatura. Outra coisa, existe POEM, existe vários tipos de POEM. Por exemplo, quando você faz um POEM full thickness, o que é que você está querendo com isso? Você faz um POEM full thickness e desce muito no estômago, você está querendo 100% de refluxo e está querendo
e está querendo reduzir ao máximo a capacidade de recidiva da disfagia. Eu faço um POI customizado, tanto no sentido longitudinal quanto na profundidade. Eu nunca faço full thickness, mas no esfíncter, a secção das fibras circulares e oblíquas, eu vou de acordo com a pressão no esfíncter inferior do esôfago, e o POI que eu faço é sempre 1 centímetro, alguma coisa acima de 1 centímetro, acima do primeiro segmento espástico do esôfago, que isso quem me orienta isso é a manometria e o esofagograma. Para você ter uma ideia, no tipo Chagas, que basicamente compromete o esfíncter inferior, eu faço um POI bem curto, envolvendo só a secção do esfíncter inferior. Então, eu quero dizer a vocês que eu sou fã e admirador de Rubem, tenho a honra de ter o telefone dele para tirar dúvidas com ele, não é? Mas eu também defendo e realizo o POI na certeza de que eu estou oferecendo o melhor para o doente, não é isso? Agora, outro dia, Rubem me perguntou qual o paciente que você não opera. Quando o paciente tem uma pressão no esfíncter inferior baixa, eu mando esse paciente para fazer a operação de Heller. Esse paciente responde muito, muito mal ao POI. Paciente com baixa pressão no esfíncter inferior. E esses pacientes eu vejo que também respondem muito mal aos outros procedimentos. Cara, eu quero dizer para vocês que hoje a maioria dos meus pacientes são pacientes que já fizeram dilatação e Heller dilatação, só Heller ou só dilatação. E Eduardo me disse, não, porque a Heller com fundoplicatura realizada no HC e tal. Bem, existem vários tipos, existe todo tipo de cirurgião, e quantos pacientes têm acesso a fazer uma Heller com fundoplicatura com Rubem, não é isso? Eu defendo o POI customizado, não sou contra a dilatação, não sou contra a Heller com fundoplicatura, defendo o POI, principalmente para corrigir os insucessos da dilatação e da fundoplicatura. É isso aí que eu tenho para dizer para vocês. E o POI tem a capacidade muito maior de resolver o problema da disfagia do que a dilatação e a operação de Heller. Eu vou continuar puxando o fiozinho da polêmica aqui, desse dilema e dessa polêmica do refluxo. Vou pedir mais uma vez para quem estiver nos assistindo, a audiência, podem ficar à vontade de enviar perguntas aqui no chat, que a gente já passa para o Conrado e para o Dr. Rubens. E seguindo essa linha aí do refluxo, para puxar a polêmica, existe alguma estratégia, tanto do ponto de vista da cirurgia endoscópica do POI, quanto do ponto de vista cirúrgico, que previna refluxo? Por exemplo, extensão da miotomia importa, e miotomia de parede total versus a miotomia seletiva das fibras circulares, isso faz alguma diferença quando a gente olha para o desfecho refluxo? Depois eu tenho uma pergunta mais complicada aí de refluxo, mas vou deixar para a próxima rodada. Sou eu que respondo, Rubem? É com vocês, cara a cara. Um fala e depois o outro... Primeira coisa, eu quero dizer a você que tem. Quanto mais profunda for a miotomia, principalmente, eu não faço miotomia full thickness, mas quanto mais profunda for, eu só faço miotomia full thickness quando eu não consigo isolar as fibras no esfíncter inferior do esôfago. Isso acontece principalmente em pacientes que já fizeram várias dilatações e pacientes que fizeram operação de Heller. Mas
quanto mais profunda for a miotomia e quanto mais você descer no estômago, maior a chance de você ter refluxo. Por isso que eu digo que a miotomia, o point que eu faço hoje, é totalmente diferente do que eu fazia quando eu comecei. Quando eu comecei, eu tentava mimetizar a operação de Heller, né, que são 6 centímetros no esôfago, 2 a 3 centímetros no estômago. Hoje não, eu faço envolvendo o segmento espástico do esôfago, que nem sempre é só o esfíncter, né? Você pode ter uma miotomia de toda a musculatura lisa do esôfago, e também eu procuro não descer mais do que 3 centímetros no estômago. Provavelmente, eu devo ter mais recidiva de disfagia do que quem faz a miotomia full thickness e desce muito no estômago. Mas eu prefiro fazer o repõe a ter que provocar um refluxo de difícil tratamento no paciente. Vou reformular aqui para o Dr. Rubens. A fundoplicatura é suficiente para conter o refluxo quando a gente pensa no tratamento cirúrgico? Essa é uma ótima pergunta, Daniela. E nós temos diferentes tipos de fundoplicatura que foram muito estudadas, né? Desde a fundoplicatura, que é só uma angulação, uma linha de sutura que se refaz o ângulo de His, que é a antiga operação de Lothar-Jacob, a fundoplicatura só anterior, que é a fundoplicatura Ador, que é muito executada na maior parte dos serviços no exterior, e no nosso meio, a fundoplicatura Pinotti, que é a fundoplicatura Ador mais o envolvimento posterior do esôfago com o estômago, ou seja, é uma fundoplicatura parcial, de aproximadamente 240 graus, às vezes 270 graus, que mimetiza muito a fundoplicatura Linde-Ottupé para a cirurgia do refluxo, mimetiza muito a fundoplicatura parcial, recobrindo a miotomia e atingindo a cara posterior do esôfago. E na era das fundoplicaturas para o refluxo, essas fundoplicaturas parciais, só anteriores ou de uma linha de sutura, que é a cirurgia de Lothar-Jacob, fundoplicatura anterior à Dor, diferentes tipos de fundoplicatura, foram exaustivamente estudadas nas décadas de 60, 70 e 80. E o que se mostrou é que, para a contenção do refluxo, é necessário estômago na cara posterior do esôfago. Qualquer tipo de fundoplicatura com estômago na face posterior tem muito mais chance de ser eficaz que uma fundoplicatura anterior, por exemplo. E isto foi transposto para o megaesôfago pelo professor Pinotti na década de 70, fazendo a fundoplicatura póstero, látero, anterior, de 240 graus aproximadamente. Eu não tenho dúvidas que essa fundoplicatura, do ponto de vista de contenção do refluxo, ela é muito mais eficaz que a fundoplicatura Ador ou que outras modalidades de fundoplicatura só anterior. Em mais de 576 casos publicados recentemente, em que foi feita a miotomia com fundoplicatura e seguidos por mais de 5 anos com endoscopia, todos com segmento de mais de 5 anos, nós tivemos só 8% de refluxo. E o que a gente viu é que em quase todos eles havia desgarro ou migração da fundoplicatura. Ou seja, quase a totalidade que tinha a fundoplicatura íntegra não tinha refluxo gastroesofágico, em segmento de longo prazo. Esse estudo está publicado em revista indexada e é do nosso serviço do Hospital das Clínicas. Então, eu não tenho muita dúvida. E mesmo já nesse momento mais recente do estudo prospectivo randomizado que nós realizamos junto com o Dr. Eduardo, nós vimos
nitidamente formas muito mais graves de refluxo, esofagite C e D, que nós nunca vimos no segmento do megaesôfago, operado por miotomia e funduplicatura. E o que a gente tem visto no nosso ambulatório é de chamar muito a atenção. É um sinal de alerta importante. Os casos de POIM, que muitos foram feitos, nós não somos contra, nós estimulamos essa pesquisa com vários estudos, não é só esse estudo prospectivo com um número pequeno de casos. O professor Eduardo tem conduzido outros estudos com POIM no serviço, mas no ambulatório esses casos estão chegando numa quantidade muito grande de formas complicadas de refluxo. Algumas delas nós estamos tendo que tratar com bypass em Y de rua. Então, são estas situações que nos preocupam hoje. A resposta mais concisa é a funduplicatura com 3 linhas de ponto a pinote, ela é e mostra-se, ao longo de muitos anos, muito eficaz na contenção do refluxo gastroesofágico, uma quantidade muito pequena de pacientes que necessitam de tratamento, 8%. E a grande maioria deles houve um problema anatômico nesta funduplicatura, desgarro ou migração. Daniela, gostaria de continuar um pouco mais o assunto do refluxo e perguntar para os dois mestres justamente sobre a possibilidade do tratamento endoscópico do refluxo quando o paciente realizou o POIM. Ou seja, sabe-se de dados da literatura, dos estudos do professor Inouye, que mais ou menos a incidência de refluxo é em torno de 20%. A gente sabe que isso é muito variável, de acordo com a técnica que é utilizada, de como o procedimento foi realizado. O professor Inouye também não tem assim, casos tão graves como esofagite C ou D de refluxo. Gostaria de saber de vocês, a gente sabe que naqueles pacientes que vão ter o refluxo depois, pode-se fazer, então, a funduplicatura na parede anterior de volta, né, que o professor Inouye tem mostrado bastante essa técnica, ou outras funduplicaturas endoscópicas que têm aparecido aí na literatura. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa possibilidade. É para mim ou para Rubem? Sim, para os dois. Eu sou totalmente a favor da funduplicatura endoscópica e, inclusive, eu fui convidado para participar de um grupo de fazer funduplicatura endoscópica nos pacientes que fizeram POIM e tiveram uma esofagite de difícil tratamento. Eu sou totalmente a favor. O problema é que a funduplicatura laparoscópica é muito fácil, é muito rápida de fazer. E o equipamento para fazer a funduplicatura endoscópica é caro, é difícil. Então, o meu paciente, o meu público-alvo é um pessoal carente, a maioria é carente. Então, eu só vou abraçar esse tipo de cirurgia se eu puder fazer em massa. Se não puder, eu vou mandar para os cirurgiões do meu hospital fazerem a funduplicatura laparoscópica, que é um procedimento rápido, fácil e barato. E espero que a funduplicatura com o equipamento desenvolvido pelo Dr. Inouye ganhe popularidade e torne-se acessível. Mas, por enquanto, é difícil. É difícil. Por quê? Se você tem um método fácil, seguro, barato, rápido, a funduplicatura do Dr. Inouye vem para concorrer com a funduplicatura laparoscópica, vai ser muito difícil. Eu não tenho nenhum problema em mandar um paciente para fazer uma funduplicatura. Nenhum. Não pós-POIM. Está entendendo? Converso com os pacientes e encaminho eles. Paciente com
esofagite de difícil tratamento pospõe avaliar a possibilidade de fundoplicatura laparoscópica. Como eu comentei, o professor Eduardo e o professor Paulo Sakai estudaram por bastante tempo essas diferentes técnicas endoscópicas de fundoplicatura. E eu tive a oportunidade de operar uns 2 ou 3 casos em que essas funduplicaturas, endoplicator, diferentes tipos de funduplicaturas e dispositivos para fazer funduplicaturas foram usados. E alguns deles causaram tamanha destruição na transição esofogástrica que foi até surpreendente, do ponto de vista cirúrgico, uma fibrose intensa e alterações anatômicas com perfurações locais e até mesmo fístula entre a parede do esôfago e o estômago importantes. De sorte que, assim, a gente torce para esses procedimentos endoscópicos há muito tempo, a ponto de que compartilhamos desses estudos aí que o Hospital das Clínicas sempre entrou nesses estudos multicêntricos internacionais de todos os tipos, como eu comentei antes, endoscópicos e tratamento do refluxo. Até o momento, a gente não teve nenhum deles, nem com esses mais recentes, Esofix, etc., uma qualidade de tratamento do refluxo absolutamente convincente. Alguns são extremamente temerários e nos desagradam muito, como o Stretta, por exemplo, que causa, por radiofrequência, uma cauterização na transição esôfago-gástrica, talvez uma substenose, talvez a única coisa que ele possa fazer é amputar a sensibilidade desse esôfago. É como se a gente tivesse com um prego no sapato, espetando o dedo, e a gente fosse lá e cortasse o nervo do dedo, para não sentir o prego. Não há uma lógica concreta nesses dispositivos. Outros já têm uma lógica embutida, como esses novos dispositivos, e a gente torce que eles se viabilizem, especialmente para situações como essa. Mas ainda, como o Conrado falou, isso não é factível do ponto de vista de uso larga-mão. E é por isso que a gente continua com essa opção, especialmente para o paciente jovem com acalásia, ir direto para uma biotomia com fundoplicatura parcial, por conta de toda essa cascata de evolução. Quando a gente estuda quem mais a gente opera de doença do refluxo, é o jovem que responde bem ao IBP. Esse é o melhor candidato à cirurgia do refluxo, porque a gente já tem uma avaliação que ele está indo bem com o tratamento clínico e que o tratamento cirúrgico vai tirá-lo da medicação. Então, é um conceito análogo para esse paciente não colocá-lo na medicação ou numa outra sequência de tratamento para o refluxo e já realizar o procedimento definitivo de controle melhor desse refluxo. Agora, eu não tenho dúvida que nós ainda estamos numa fase embrionária da melhoria desses dispositivos endoscópicos, a gente torce por eles, a gente quer que eles vinguem e que possam, de uma forma mais substancial, com dados melhores, controlar de uma forma mais eficaz esse refluxo. Até agora, eles não são tão convincentes como a propaganda desses dispositivos tenta nos convencer. Daniela, se me permita só continuar aqui no gancho com o professor Salum. Ficou bem claro a sua posição em relação às indicações do POEM, da cirurgia, já desde o começo. Quando o senhor recebe um paciente no seu consultório de 60 ou 70 anos, virgem de tratamento, mesmo nesse paciente, ainda a sua indicação é a cirurgia ou ainda o senhor pensa ainda em indicar um POEM nesse paciente? Acalasa 2, 60, 70 anos. É muito variável. Por exemplo, recentemente eu tive uma paciente que veio do professor Paulo Sakai para uma avaliação.
e eu devolvi essa paciente para o professor Paulo Sakai fazer um poem, por exemplo. Então, esse intercâmbio de customizar, caso a caso, essas indicações, né, e de discutir caso a caso, discutir com o paciente essas indicações, né, pacientes em ótimas condições clínicas de 60 anos, né, provavelmente, talvez, optem por uma situação de controle associado do refluxo melhor, por um procedimento cirúrgico. Outros podem querer, conhecendo os dois métodos, sendo bem informados com os dois métodos, fazer a opção pelo POEM. Então, isto tem que ser também discutido com o paciente e de uma forma isenta. Não apresentar como, olha, aqui é um procedimentozinho muito simples que faz por endoscopia e resolve o seu problema, e lá é um procedimento cirúrgico catastrófico que a gente não sabe se o senhor vai viver. Tem essas formas diferentes. Ou vice-versa, lá vai enfiar um negócio no seu câncer que pode rasgar seu esôfago inteiro, e aqui a gente faz uma cirurgia pequenininha com os furinhos. Então, a gente tenta ser sempre muito isento nessa apresentação das diferentes opções de tratamento, e mais, a gente continua usando, larga mano, eu diria, as outras modalidades. Por exemplo, nesses pacientes idosos, vai muito bem a dilatação endoscópica, né? Eles têm muitos deles controlado com dilatação endoscópica, não chegando a outras modalidades de tratamento. Então, a gente não pode esquecer que nós temos essas outras circunstâncias. Nós temos um estudozinho em início sendo projetado de fazer aplicação de botox em linha, que nunca foi estudado, junto com a dilatação, associada à dilatação, para esses pacientes, como você citou, que não querem um tratamento mais profundo. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que tentar explicar de uma forma clara para o paciente, ele participar da decisão técnica, e, sem sombra de dúvida, alguns vão caminhar para o tratamento cirúrgico, outros tantos vão caminhar para o POEM, não tenho dúvida, ou para a dilatação. Nós temos pergunta da audiência aqui para os dois, de dois colegas queridos. Eu posso... E depois eu já vou colocar as perguntas. Daniela, eu posso falar aqui? Pode, claro. A dilatação só é efetiva quando ela quebra a fibra muscular, quando ela rompe fibra muscular. Senão, é uma dilatação transitória. Então, quando a dilatação rompe e quebra fibras musculares, ela tem a mesma chance de complicar, ou talvez até mais, do que a operação de Heller e do que o POEM. Poucas vezes eu faço botox. Eu fiz botox a semana passada, uma paciente que chega com acalásia e com um tumor de pâncreas, descobri um tumor de pâncreas. Eu não vou fazer POEM, não vou fazer nada nessa paciente, eu fiz só o botox. Quando eu fazia o POEM e que a disfagia recidivava, que eu provavelmente devo ter mais disfagia do que a grande maioria que faz POEM, porque o meu POEM é customizado, é de acordo com a necessidade do paciente. Então, eu antigamente fazia o REPOEM em parede contralateral. E hoje eu estou dilatando esses doentes. Por quê? Esses doentes respondem muito bem à dilatação, porque já existe um ponto de fraqueza na musculatura do esfíncter inferior do esôfago, e eu estou observando melhor quer dizer, eu mudei minha estratégia. E também, uma coisa que eu queria comentar aqui é que o guideline europeu do ano passado, os pacientes com megaesôfago grau 4,
eu mandava operar, e eu só fazia POM se o paciente voltasse com alguma contraindicação, que não podia operar, eu fazia o POM nesses pacientes. Mas o guideline europeu do ano passado manda operar esses doentes, fazer POM no doente megaesôfago grau 4, e só mandar para esofagectomia no caso do insucesso do POM e do REPOM. E que hoje eu tenho uma opinião diferente. Eu estou cada vez mais a favor da dilatação após o insucesso do POM, porque já existe um ponto de fraqueza na musculatura do esfíncter e que esse doente responde melhor ao tratamento dilatador por isso. Você sabe que eu tenho a mesma impressão, Conrado, mas eu já vou pegar um gancho. Tem 2 colegas queridíssimos que mandaram perguntas aqui. Um foi o João Paulo Pontual, mandando uma pergunta aí, um direct do Recife para você. João Paulo Nesse assunto, o endoscopista mais top aqui de Recife. Pergunta para os dois. No dólico megaesôfago, esofagia sempre ou Heller, ou POM, enfim? Conrado já começou a entrar nesse assunto. Não, a minha resposta já foi dada. Eu me baseio hoje no guideline europeu de endoscopia, no guideline europeu de acalásia, que saiu ano passado. A gente tem uma casuística já publicada e seguida por um bom tempo, de hoje mais de 50 pacientes, em que, num passado recente, ou um pouco mais tardio, talvez, a gente indicava, sem pestanejar, a esofagectomia. São aqueles casos daqueles megaesôfagos já deitando, ou às vezes até com algum sigma, com grandes dilatações, maior que 10 centímetros, né? E que pacientes que não tinham muita condição de um tratamento com esofagectomia. Então, nessa casuística, que não é pequena, são mais de 50 pacientes, nós fizemos uma miotomia com funduplicatura. Até um último caso recente de um dólico muito evidente, essa miotomia com a funduplicatura foi feita por via robótica, com uma dissecção bem alta do esôfago e uma retificação parcial desse dólico, vista no raio-x de controle pós-operatório. Mas, enfim, essa tática foi adotada. Por quê? Porque num passado em que a cirurgia era aberta, a gente tinha que resolver no tratamento cirúrgico único. Hoje, com a cirurgia por videolaparoscopia, um procedimento ponte pode ser feito sem dano ou sem problemas. Então, nós fizemos em mais de 50 casos esse procedimento da miotomia, com uma certa retificação do esôfago, em alguns casos seccionando o vago anterior, que dá alguma retificação, e isso levou a uma resolução de aproximadamente 70% da disfagia. Alguns desses casos foram para esse estágio de uma dilatação pós-operatória, e só um desses casos foi para a esofagectomia. Então, de uma certa forma, a gente obviou a esofagectomia em quase 50 pacientes. E isso talvez seja um estímulo a gente ser mais conservador, de uma forma ou de outra. Então, a gente faz dilatação, sim. Acho que o POM pode, em algumas circunstâncias, ser tentado. Algumas vezes que a gente cogitou o POM, tecnicamente, quem avaliou achou que não fosse, talvez, muito exequível naquele caso, né? Mas, em muitos desses casos, por vários problemas, a esofagectomia não foi indicada e foi um tratamento mais conservador, na maior parte deles cirúrgico, com resultados, eu diria, muito bons frente a um dólico, né? Então, esse conceito da esofagectomia, a quantidade de esofagectomias diminuiu muito. A gente fazia, em média, 8 a 9 por ano no passado. Hoje a gente faz muito menos que uma por ano. Então, a gente está num rumo mais conservador,
não tenho dúvidas no tratamento dessas afecções, desse dólico médio-esôfago. Tem uma outra pergunta do João Paulo, do JP, para o Rubens. Nas patologias espásticas e na calásia 3 de Chicago, ainda tem espaço para cirurgia? Olha, eu acho que muitas dessas circunstâncias precisam ser muito bem examinadas. Eu não tenho dúvida de que o POEM extenso nesses pacientes tem um papel, em muitos desses pacientes, muito importante, principalmente aqueles pacientes que têm alterações motoras muito extensas no esôfago. Esses pacientes merecem uma avaliação muito intensa em termos de um questionário muito específico de dor torácica, de fazer um raio-x contrastado dinâmico do esôfago, em que a gente vê muitas vezes essas alterações representadas. Então, eles merecem um estudo maior que a manometria de alta resolução, muitas vezes, que nem sempre detecta aquele momento do espasmo, da doença espástica esofágica. Nem sempre aquele momento é registrado naquele instante da manometria. Então, o paciente com mais quadro de dor torácica merece essa avaliação mais particularizada, esse estudo mais particularizado, com um cineesofagograma dinâmico, junto com o estudo manométrico, discutir o caso, e eu acho o POEM uma opção muito interessante nesses pacientes, e muitas vezes extenso. Eu tive um paciente que tinha disfagia como principal papel, ele não tinha o diagnóstico manométrico, ele tinha um diagnóstico manométrico da acalásia tipo 2, de Chicago, foi para a miotomia, a gente viu no raio-x contrastado pós-operatório esse espasmo mais alto no corpo autoesofágico, esse paciente foi para um POEM acima da área da miotomia cirúrgica, ele melhorou muito da disfagia, mas persistiu com o quadro de dor torácica, que melhorou, não se resolveu completamente com esse POEM superior. Então, a gente tem situações complexas. Felizmente, esse grupo de pacientes é muito mais reduzido, mas ele precisa ser muito melhor estudado antes da gente decidir o que vai fazer com ele. Então, acho que um sinal de alerta é a dor torácica associada, né, que pode nos acender essa luz amarela, que vai falar, investiga melhor, faz um cineesofagograma dele, rediscuta a manometria, se precisar, repita, para a gente estar mais consciente do que vai fazer. Se um POEM alto pode, desde cima no esôfago, pode ajudá-lo melhor que uma miotomia com fundo plicatura. Eu tenho minha opinião a respeito desses casos e eu venho mudando muito minha conduta nesses pacientes que têm um espasmo do esôfago, de toda a musculatura lisa do esôfago. Primeira coisa, a respeito da dor. Aqueles pacientes que têm dor quando alimentam-se, quando você opera esses doentes, realmente eles ficam bons ou melhoram a dor. Esse paciente que tem dor espontânea, principalmente dor noturna, esses doentes não melhoram após o POEM. E outra coisa, eu venho percebendo que esses pacientes, eles têm toda a musculatura lisa comprometida, e eles apresentam câmaras de pressão no esôfago. É uma traqueização do esôfago que tem aquelas câmaras de pressão e, habitualmente, o esfíncter inferior não está tão comprometido assim. Muitas vezes é até um relaxamento normal. O problema é no corpo esofágico. E eu tenho feito um POEM extenso nesses doentes, mas eu não secciono a musculatura na área de baixa pressão. Eu só secciono a musculatura na área de
na área de garroteamento espástico do esôfago. E eu acho que nessa situação, o resultado é melhor. E também porque, quando você faz o POEM, interessando toda a musculatura espástica e relaxada, o esôfago fica meio que parecendo um sigmoid-like, fica parecendo um dólico. E quando você usa essa tática, o esôfago melhora muito a qualidade radiológica do esôfago, mantém o esôfago em posição quase que anatômica e também melhora muito a disfagia do doente, sem melhorar a dor. A dor espontânea não desaparece, desaparece a dor durante a alimentação. Posso falar? Com certeza. A gente tem que lembrar de uma doença que hoje cada vez se caracteriza melhor. Até um passado recente a gente não tinha referências dela, que é a miosite eosinofílica, que é uma afecção cada vez mais bem descrita e que levam a alterações espásticas muito parecidas com essa forma, ou manometricamente muito superponíveis, às vezes, a essas formas espásticas, ou o tipo 3. O primeiro caso que eu acompanhei antes disso estar descrito na literatura foi um paciente que vinha com uma disfagia importante, sem alterações importantes manométricas, esfíncter normal, corpo do esôfago normal, mas disfagia, e um EED que tinha estase esofágica. Esse paciente, eu fiz uma dilatação, pedi até, parecia um espessamento do esôfago, pedi a tomografia e até uma ecoendoscopia com punção, que não fez nenhum diagnóstico. Esse paciente, alguns meses depois, desenvolveu manometricamente um quadro clássico de acalásia e aperistalse e foi para uma miotomia com fundoplicatura. A espessura da parede do esôfago era brutal, era enorme. E a biópsia dessa muscular revelou a miosite eosinofílica. Esse paciente chegou a apresentar uma volta da disfagia alguns meses depois, um ano e pouco depois, bem tratada e respondeu bem a corticoide. Esse foi o primeiro caso há muito tempo que eu vi. E hoje a literatura tem um número muito grande de referências de miosite eosinofílica, de tratamento da miosite eosinofílica, de diagnóstico. Então, a gente tem que considerar essas outras doenças e com desdobramentos motores do esôfago que se interpenetram com a acalásia, muito importantes, e a gente tem que buscar esses diagnósticos, que nem sempre é muito fácil. A esofagite eosinofílica, na biópsia, você consegue ver, e a miosite? Então, essas afecções, né, são importantes. Um sem número de leiomiomas na transição esôfago-gástrica, para nós, já se apresentaram como acalásia. E até de você fazer o diagnóstico intraoperatório daquele grande leiomioma e ressecar aquele leiomioma na transição e fazer uma fundoplicatura, ficar a mucosa toda exposta. Então, tem muitas doenças menos frequentes e outras aparecendo, como a miosite eosinofílica, que a gente tem que ter no rol, na nossa cabeça, no diagnóstico. E ficar atento, porque às vezes a gente se depara com essas doenças. Nós temos, pelo menos, talvez mais de uma dezena, certamente, de leiomiomas que se apresentaram dessa forma. E isto são problemas que vão se somando nessa situação de que o diagnóstico fica complexo. Eu tive uma paciente do Recife, de Salvador, jovem, que veio com diagnóstico radiológico, endoscópico e manométrico de megaesôfago.
Era estranha a cárdia dela, fiz um matomo, achando que era anel, várias endoscopias para buscar anel, e um PET, que não acendeu nada ali. Fiz uma laparoscopia, essa paciente tinha carcinomatose de uma neoplasia infiltrativa submucosa da cárdia. E nós operamos muitos casos no HC ao longo de anos com neoplasias infiltrativas da cárdia que se apresentavam como megaesôfago. Então, a gente tem que ter essas doenças todas na cabeça, menos frequentes, para a gente lembrar e buscar esses diagnósticos. Falei demais. Eu já tive 3 pacientes com diagnóstico de acalásia por manometria, pela aplicação do score clínico DECA e pela esofagograma. E na hora da miotomia você descobre um mioma. Só nessa hora que você descobre. Eu já tive 3 pacientes. E já tive 2 pacientes que eu descobri que tratava-se de uma neoplasia infiltrativa do cárdia durante o procedimento. E uma dessas pacientes bastante jovem. Isso aí realmente é frequente. A gente tem que estar alerta para esses casos. O Eduardo Moura pediu para a gente ser bem rigoroso com o tempo, mas eu já pedi um prazinho a mais aqui para a TBR, porque a gente tem umas perguntas interessantes aqui da audiência. Então, a gente está com uns 5 a 10 minutinhos aí extra. O Rodrigo Rocha Dias perguntou para o Conrado se para o POEM vale a pena sempre fazer a manometria de alta resolução ou a convencional é suficiente? Assim, a resposta é essa. A manometria convencional dá o diagnóstico de acalásia. E já está se falando muito em voltar a fazer manometria de perfusão de água, manometria convencional. Ela não dá o subtipo de acalásia. Acalásia tipo 1, tipo 2, tipo 3, não dá o subtipo. Que eu acho, se você dispuser da manometria de alta resolução, eu acho fundamental você ter esse tipo de acalásia antes de operar o doente, até também para as opções terapêuticas para o paciente. Mas deixar bem claro que a manometria convencional dá o diagnóstico, sim. E para o paciente que tem manometria convencional, tem um esofagograma bem feito e tem uma endoscopia, você pode perfeitamente adaptar o tipo de miotomia que você vai fazer nesse paciente. Mas, se eu tiver a opção de ter acesso a uma manometria de alta resolução, eu prefiro. Olha, as perguntas... Agora, não deixe de operar um doente que tem uma manometria convencional de perfusão de água. Posso falar rapidinho? Com certeza. A manometria de alta resolução é a manometria convencional. Só que com um número maior de canais, que transforma aquelas ondazinhas todas, de muitos canais, em cores. Mas é exatamente o mesmo exame. Tanto é que tem um botão lá que você desliga as cores e aparece os gráficos dos 20 e poucos canais. E a gente vê as formas espásticas numa e na outra igualzinha. Inventaram a roda quadrada e colorida, mas é o mesmo exame. Se você tem uma manometria convencional, você tem uma de alta definição e vice-versa, porque é o mesmo exame. E para o diagnóstico da acalásia, é a mesma coisa. E não é uma forma 1, 2 ou 3 que vai definir o tratamento, mas sim o conjunto radiológico, endoscópico, eixo do esôfago,
um pool das coisas que vai fazer você escolher um tratamento ou outro, e não é uma coisinha coloridinha num gráfico. Porque o diagnóstico das formas espásticas já existiam igualzinho na manometria convencional. Dani, aproveitando só o gancho da manometria, gostaria só de fazer mais uma pergunta. Naquele paciente que tem disfagia, faz a manometria, o relaxamento do esfíncter, ele é normal, aparece algumas alterações de motilidade, mas ele tem um esfíncter longo, de 5, 6 centímetros, né, medida pelo exame. Eu gostaria de saber da opinião de vocês, se esse esfíncter longo, que relaxa normal, ele pode ser um fator obstrutivo e causar disfagia? O problema não é o esfíncter longo. O problema é que, muitas vezes, a doença, a esofagopatia motora, que a gente chama de megaesôfago ou acalásia, ela não começa com a acalásia, ela começa com a aperistalse. A acalásia vem depois, muitas vezes. Então, a gente pode ter estágios de aperistalse. Quem define a doença chamada de megaesôfago ou acalásia não é a acalásia, é a aperistalse. Então, a gente pode ter essa situação intermediária, e a gente pode ter um momento antes disso, que são aqueles 50% de casos daquilo que, manometricamente, na manometria antiga, a gente chamava de espasmo difuso do esôfago, que não é nem espasmo nem difuso, é uma acalásia intermitente do esôfago, em que metade deles vão, ao longo do tempo, desenvolver a acalásia clássica, a peristalse em todas as deglutições. Então, essa doença é um espectro de denervação que vai progredindo. Ela começa com peristaltismo intermitente, esse peristaltismo aumenta e depois vem a acalásia. Então, a gente tem que lembrar que a doença ela é progressiva, a denervação é um processo progressivo e que vai culminar, eventualmente, com a acalásia, mas que começa com a peristalse. Olha, temos mais 2 perguntas aqui. Uma do Dr. Marcos Clarencio. Obrigada pela pergunta, Dr. Marcos. Ele colocou assim: boa noite. Hoje devemos cada vez mais indicar POEM em megaesôfago com pouca dilatação, mega 1 e 2? O esôfago mais reto e menos dilatado ajuda na confecção do POEM? Quanto menos, assim, quanto maior a pressão no esfíncter inferior do esôfago, quanto menos manipulado for o esôfago, e quanto mais reto for o esôfago, melhor o resultado. E eu, nesses casos de pacientes com o esôfago reto, eu tenho feito o POEM com o gastro nasal, o gastro fino, porque o túnel o dano tecidual é metade, o túnel é metade do túnel do gastroscópio convencional, e a miotomia é a mesma. Você põe um tubo traqueal como cap, a ponta de um tubo traqueal de 5 milímetros na ponta do aparelho, e ele próprio cava o túnel na submucosa desde que esteja bem injetada. Mas a resposta é que facilita, sim. Também eu conversei eu vi Rubens falar que o megaesôfago grau 4 dificulta o POEM. O dólico megaesôfago, o megaesôfago dilatado, com mucosa espessada, com o cardio excêntrico, isso dificulta, mas não impede. Não impede. Você segue os marcos anatômicos, você consegue, e também nesse tipo de paciente, não precisa fazer miotomia longa, mas é perfeitamente factível e execuível o POEM nessa situação. E o esôfago reto é bem mais fácil fazer.
Temos uma pergunta também do Dr. Flávio Ivano. Obrigadão, Dr. Flávio. No dólico megaesôfago, ele gostaria de saber se o Conrado muda o lado da parede onde a miotomia vai ser realizada. Tem alguma dica? Eu habitualmente opero com o paciente, eu não intubo o doente, o paciente é em decúbito lateral esquerdo, mas no dólico, paciente com estase, eu mando entubar o doente e faço em decúbito dorsal, porque retifica o esôfago e, habitualmente, eu faço o POEM no local da curvatura mesmo, porque você tenta retificar o que acontece aí, mais ou menos, onde eu sempre faço o meu POEM, que é em direção ao ângulo de Ries. É mais fácil de seccionar as fibras circulares e identificar o esfíncter. E, assim, a gente está apertado com o prazo, eu queria terminar com uma perguntinha minha, voltando lá na polêmica do refluxo, pergunta para os dois. Como é feita essa avaliação de refluxo no pós-miotomia? Seja no pós-POEM, que foi, vamos dizer, muito falado aqui, ou no pós-operatório? Presença de esofagite erosiva ou sintomas? Ou refluxo patológico? Como que vocês avaliam? E vou acusar a presença aqui do doutor Eduardo, que entrou agora, e vai finalizar depois da pergunta. Rubem, quer falar primeiro? Sabe o que eu acho que a gente devia fazer? É transferir essa pergunta para o Eduardo, que ele conduziu o estudo prospectivo randomizado, né? Avaliou muito bem, do ponto de vista manométrico, endoscópico, pH métrico, todos esses doentes. Ninguém melhor que ele para responder isso, né, Eduardo? Já que chegou atrasado, com o cabelinho molhado aí, responde para a gente. Você quer me colocar no fogo, rapaz. Primeiro, desculpa aí a todo mundo de eu ter perdido a sessão, mas eu estava trabalhando, estava fazendo um procedimento que foi mais demorado do que eu imaginei. Na verdade, o que a gente viu no nosso trabalho é que, efetivamente, os pacientes que nós fizemos o POEM tiveram mais refluxo do que os pacientes da cirurgia. A gente teve ao redor de 60% de refluxo e a cirurgia teve 15% de refluxo. Algumas considerações sobre isso. Primeiro, que a gente considerou refluxo, manifestação clínica e endoscopia. A gente não fez estudo pH métrico desses pacientes. E, da mesma forma, na cirurgia, a gente também considerou a manifestação clínica e a ocorrência de esofagite. Talvez esse parâmetro seja incompleto, mas, de qualquer forma, não resta dúvida que o POEM causa mais esofagite do que a fundoplicatura, sem nenhuma dúvida isso. Isso não tenho dúvida a respeito. O que a gente fez no começo do protocolo, na nossa experiência inicial, era cortar muito no estômago. A gente cortava ao redor de 4 centímetros. E com isso eu acho que a gente piorou um pouco mais o resultado do que deveria. Hoje em dia a gente toma cuidado de preservar as fibras oblíquas e a gente faz a miotomia até o 2º vaso de Tanaka. Então a gente não passa a miotomia na porção gástrica mais do que 2 a 3 centímetros. E a gente faz no esôfago a semelhança do que a cirurgia já descreveu, ao redor de 6 a 8 centímetros de miotomia esofágica. Então, a gente faz aí uma miotomia ao redor de 8 a 10 centímetros. Mas, e outra coisa que a gente faz em parede posterior, e a gente faz full thickness. Já tem alguns trabalhos colocando em dúvida se é melhor fazer a parede anterior e somente a circular, porque parece que a ocorrência de refluxo é menor nessa circunstância. O problema é que não tem nenhum estudo randômico disso. Tudo isso daí são série de casos comparativos. Mas era isso. Posso completar uma coisa importante, rápida? 2/3 dos pacientes nossos de megaesôfago ficam, em média, 3 anos tratando de forma errada como se fosse refluxo. Porque ele chega no consultório médico e fala que volta líquido, volta alimento, o médico faz o diagnóstico de refluxo, faz tratamento clínico, não melhora, faz endoscopia, às vezes o mega não é dilatado, o endoscopista vê só esofagite erosiva, grau A,
ele continua tratando, às vezes ele faz a pH-metria. Então, o que mostra muitas vezes essa pH-metria? Refluxo patológico. Por quê? Por causa da acidificação do esôfago no megaesôfago. O esôfago acidificado com a estase dá uma manometria, uma pH-metria alterada. E este é um enorme problema e um enorme viés em estudar, do ponto de vista pH-métrico, esses pacientes, tanto no pré-operatório quanto depois. Então, sempre vai haver um calcanhar de Aquiles no estudo funcional do esôfago para esses pacientes na questão refluxo. Ela tem que ser baseada principalmente no sintoma clínico e na presença da esofagite erosiva nas suas formas mais graves. Eu, habitualmente, quando faço POEM, eu não prescrevo IBP. Eu deixo que o doente queixe-se de pirose. E aí, quando o doente se queixa de pirose, eu faço IBP e marco endoscopia posterior. O problema é o doente que tem acalásia por Chagas, porque esses doentes, eles não fazem pirose, não tem queixa. E, às vezes, você faz endoscopia nele e tem uma esofagite erosiva severa e eles não se queixam. Eles têm o esôfago, eles não sentem dor no esôfago, não sentem nada no esôfago, entendeu? Então, esses pacientes, eu habitualmente faço uma endoscopia após 3 meses. Os outros pacientes é só se apresentarem sintomas. É essa a minha conduta no pós-operatório. Isso aí que o Conrado falou é bem interessante, viu? Aqui a zona endêmica de Chagas, a desnervação realmente é muito grande. Os pacientes não têm queixa. Então, você tem que fazer busca ativa de refluxo. Pessoal, embora eu tenha entrado aqui atrasado, aqui, já pedi desculpas por isso, por causa do nosso contrato com a TBR, a conversa está super boa, já recebi um monte de mensagem aqui elogiando a sessão. Graças a Deus, aí o Rubens, o Conrado foram muito bem nesse cara a cara, e o Guilherme e a Daniela, como era de se esperar, conduziram super bem o caso. Queria agradecer ao Guilherme por ter colocado você nesse fogo, né, com 15 minutos antes de começar a sessão, mas foi por uma boa causa, porque a gente sabe da sua capacidade. A Daniela tem uma experiência fantástica, então a gente sabe que vocês ofertaram aí para os associados da SOBED um debate bastante interessante. Então, agradeço de coração a todos vocês, agradeço a excelência do evento e nos vemos nos próximos aí. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos, está encerrada aí a sessão.